Eu acho super importante isso que o Nicolas está trazendo, gente. Porque nós somos um cursinho que, além de ser popular, a gente busca também esses elementos. Nós temos consciência que, de uma certa maneira, esses espaços de opressão a gente tem que trabalhar também vinculado à representatividade, né? E o Nicolas está aqui com a gente, eu acho que é um fator extremamente importante para a gente ampliar cada vez mais o nosso conhecimento sobre os processos de opressão que existem dentro da sociedade, além de ser um ótimo professor, estar aqui também trazendo todo o conhecimento histórico, né? Mais do que simplesmente uma representatividade, é uma representatividade também com a capacidade dele como ser um ótimo professor, estar nessa posição, né? Eu acho que é isso, a gente tem que olhar para o lado, observar que a gente está fazendo discurso e tal, e coisa e tal, mas nas nossas próprias instâncias a gente está dando oportunidade para pessoas que são historicamente oprimidas estarem ocupando esses espaços, né? Então, fico muito feliz do Nicolas estar fazendo parte da equipe com a gente. Acho que é um avanço muito grande. A gente já teve alunas trans, não sei se algum de vocês chegou a ter aula junto com a Juno, tá? E ajudou muito a gente a aprender muito nesses espaços, conviver e também observar as questões de opressão que existia dentro desse espaço. Então eu tenho certeza que vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Já agradeço, Nicolas, por fazer parte aí da equipe, não só de história, mas do Educamente. Seja super bem-vindo. Tratem super bem ele também. Hoje estamos na nossa aula inaugural. Bem-vindos aí, pessoal. E eu falei, é a primeira aula que eu vou dar para vocês, então vai ser uma coisa meio, tá meio lento e é um conteúdo que não é muito meu amigo, assim, no caso, mas eu vou da melhor maneira e qualquer coisa que quiserem conversar, estou à disposição, meu zap tá sempre aberto lá. Isso aí. Então, gente, nossa aula de hoje, acho que é uma aula bem legal, bem interessante, porque é uma aula que talvez muitos poucos de vocês tiveram no colégio. Infelizmente, isso acontece, mas é uma aula que é super importante. Nos últimos anos vem caindo muito, sobretudo na prova da URGS, tá? No Enem também, mas sobretudo na prova da URGS. A URGS vem chamando a atenção muito nos últimos anos sobre a história da América Latina e principalmente sobre o processo das independências e construções dos estados nacionais no século XIX, tá? Até pela própria grupo de professores que a gente tem ali dentro da universidade, que estudam muito esse período do século XIX e a construção dos estados nacionais, a gente acaba vendo isso muito forte dentro da prova da URGS. Então, por isso a gente normalmente, dificilmente ele aparece em escola, até alguns cursinhos pré-vestibulares pouquíssimos dão, mas a gente busca trazer pelo próprio conhecimento que a gente já tem da prova da URGS e do que pode cair, certo? Então vamos dar início aqui, independências da América no século XIX e também construções dos Estados Nacionais. E por último, como em especial aí para o nosso amigo Pedrinho, a Revolução Mexicana, Pedrinho, que eu sei que tu deve estar ansioso para ver, que eu sei que tu gosta, certo? Então vamos lá, Nicolas, toca a ficha, meu querido. Tá, então, antes a gente vai começar o conteúdo aqui, né, com um pouco dos antecedentes da Espanha e da América no século XIX. Então, a gente tem aqui uma contextualizada sobre a decadência do Império Espanhol. O Império Espanhol ele foi um grande império que teve territórios, porque chegou aqui na América, no caso, teve vários territórios
Luís XIV. Rei da França, da dinastia Bourbon. Então a gente começa a dinastia. Então a gente começa essa dinastia do Bourbon reinando com a coroa espanhola, né? Tendo posse da coroa espanhola. A gente tem o contexto da Guerra dos Sete Anos, entre 1756 a 1763, que é o conflito de disputa de territórios entre a Inglaterra e a França, na qual a Espanha se aliou à segunda, né, no caso, e ao fim da guerra o Império Espanhol sofreu uma grande perda de recursos monetários, de território, e mostrou também o atraso bélico que tinha em relação às outras nações, como a Inglaterra, a própria França, no caso. Aí, em 1759, a gente tem, então, por Carlos III, que foi conhecido como Despota Esclarecido, que era mais ou menos, Despota Esclarecido seria mais ou menos como, ele era um rei monarquia, né, absolutista, mas ao mesmo tempo ele trazia essa ideia de ideias iluministas, no caso, né, que acho que vocês viram isso recentemente também. E começou a aplicar as reformas borbônicas, que aí começa a interferência na questão das independências aqui da América. Foi mais ou menos isso que deu um estopim, digamos, aqui pelos estados da América, no caso, para a independência. Que daí falava um pouco, né, sobre o que eram essas medidas, que eram medidas administrativas, medidas econômicas e de defesa nos assuntos coloniais. Então, a coroa começou a interferir com essas reformas borbônicas, começou a interferir muito mais no projeto colonial da Espanha, no caso, na América, que daí fazia mais controle da coroa na colônia, diminuindo o poder da elite local, que eram os crioulos, e ao mesmo tempo que aumentava o recolhimento dos impostos para a metrópole. Então eles tinham um poder bem mais impositivo sobre o recolhimento de recursos e impostos dentro da colônia. E também teve a expulsão da Companhia de Jesus do espanhol e colonial, e o confisco das terras dos jesuítas aqui na América, e a criação dos vice-reinados de Nova Granada e do Rio da Prata. Vocês querem falar alguma coisa? Não, só para vocês observarem, gente, o avanço que a gente tem de um processo de aumento, né, de controle administrativo a partir das próprias reformas borbônicas. É muito semelhante do que a gente vai ver dentro da América Portuguesa com aquela aula que eu dei para vocês sobre reforma pombalina, certo? O processo é muito semelhante, é uma idealização, o déspota esclarecido, né? Essa idealização do iluminismo com os resquícios ainda do absolutismo e do antigo regime. Então tu vai ver que ainda não é um processo de liberalismo econômico, mas já tem elementos que vão influenciar esses aspectos de modificação e avanço do capitalismo e extração dentro das Américas. Isso vai acontecer tanto em Portugal quanto também na América Hispânica. Certo? Posso passar? Pode. Então aqui a gente tem um pouco do mapa que mostra essa divisão, né, dos vice-reinados. Eles foram basicamente feitos para ter um maior controle de regiões, né, não ser uma coisa tão homogênea assim, digamos, era para ser bem segmentado. Vocês podem ver o vice-reino da Prata, vice-reino Nova Granada, vice-reino do Peru. Então eram esses controles dentro do espaço que tinha desses territórios aqui da América Espanhola, para poder haver mais essa questão dos impostos, isso tudo que o Lucas estava falando sobre essas novas reformas que estavam sendo aplicadas. Com isso também vinha um poder mais repressivo em relação ao controle de mão de obra, questão também de recolhimento de... tinha um nome, esqueci agora. Não sei se... Impostos? Tinha um nome específico para isso. Era... Os tributos? Não, acho que é tributos não, que era um nome espanhol, mas eu não lembro agora. Mas enfim, aí a gente tem alguns dos vice-reinados aqui que são os mais importantes, né, que é o da Nova Espanha, a Nova Granada, o Novo Peru e a Nova Prata. Aí aqui a gente tem a Capitania Geral, que daí são subordinadas ao vice-reinado, que era Cuba, Venezuela, Chile e Guatemala. Vocês podem dar uma olhada ali no mapa. Geralmente esses locais onde que eram essas capitanias
justamente isso é bem interessante. Você sabe que eu estudo os Mapuche no Chile, né? E aqui é o exemplo clássico que a gente vai observar desse processo de por que era a capitania, né? Por que se necessitava de uma organização diferente, principalmente fundamentada nos aspectos bélicos dentro dessa região. Então o Chile é um grande exemplo. O Chile era bem louco, porque o Chile na realidade ele é capitania, ele é reino e ele é audiência ao mesmo tempo. Então aqui são 3 elementos diferentes que a gente vai ter dentro do processo da colonização espanhola. Então ele é todos esses elementos. E é muito louco, porque o cara que seria o governador do Chile, ele tem todos os nomes. Então ele é capitão geral, ele é presidente de audiência, ele é governador, tudo ao mesmo tempo. E é muito louco da gente imaginar somente 2 caras após a independência do Chile utilizaram esses argumentos de presidente, capitão geral e coisa e tal. Só trazer curiosidade para vocês, tá? Um é a audiência de tal lugar. A Bolívia também é uma audiência. O Alto Peru, né, que eles chamam. Tem vários locais na América que eles chamam de audiência, que seria mais um aspecto jurídico, de delegação jurídica. E tem 2 caras que trabalham. Um é o O'Higgins, tá? Que é o general O'Higgins, que é o cara que faz a independência do Chile, junto com o San Martín, que é um cara que a gente vai ver hoje também. E o outro é o Pinochet, para vocês observarem o quanto também esses elementos ultranacionalistas resgatam essas figuras vinculadas ao processo colonial. Então eu acho muito louco isso do Pinochet se utilizar desses elementos coloniais e mesmo sendo assim, um porco horrível que a gente teve dentro da história americana, certo? Desculpa aí, Nicolas, acabei passando. Tranquilo. Vai comentando aí, porque beleza. Eu falei, gente, é a primeira aula que eu dou e esse assunto pra mim, assim, tá sendo aprender junto com vocês aqui também. E daí o Lucas comentou comigo que ele dominava mais esse assunto aí no momento que tu quiser. Não domino, só estudo, pô. Tô estudando pra dominar. E aí, enfim, a gente continua daí com a questão da decadência do Império Espanhol, porque além dessas questões de reformas, também desgastes com guerra na Europa, né? No caso a gente tem o contexto que estava acontecendo no contexto europeu, onde tinha essa guerra dos 7 anos, tinha a reforma borbônica, tinha também, daqui a pouco mais à frente, né, a gente vai ter a chegada de Napoleão também. No contexto da América a gente também tem essas revoltas, né, no caso, porque aqui na América, enquanto aconteciam essas guerras, essas coisas lá na Europa, aqui também acontecia revoltas, principalmente revoltas que, digamos, eram vindas da parte dos povos originários, dos indígenas, que tinham sido, geralmente eram usados como mão de obra escravizada, não estavam perdendo seus territórios. Então a gente tem aqui também um exemplo de uma dessas revoltas, que é um cara muito importante para a história do caso, que é o Tupac Amaru II, que foi uma revolta que aconteceu, durou um ano basicamente, né? O Tupac Amaru, ele foi um indígena cacique da região de Tungaçuca, Surinama e Pampamarca. Eu tava lendo esses nomes, e que ele era um representante, né? Era um cacique, ele foi nomeado depois como o último Inca, era descendente, né, dos povos Incas, e ele foi negociar com o vice-rei peruano por melhores condições fiscais para os crioulos e de trabalho para os indígenas, no caso. E essas negociações não deram certo no final, e o Tupac Amaru mandou executar daí, então, digamos que era o prefeito daquela região, e começou uma rebelião, assim, no caso. Então passaram entre 1780 e 1781 com essa rebelião, e eles estavam sendo bem sucedidos, no caso, conquistaram diversas terras. Eu acho que talvez o Lucas possa te responder isso. O que acontece, gente? O Tupac Amaru ele fazia uma parte de uma elite indígena que era letrada, principalmente, tá? E ele sabia que para realizar qualquer processo, porque vocês podem observar, a própria revolta de Tupac Amaru, ela é condescendente ao processo daquele que a gente falou, que o Nicolas tinha comentado anteriormente, sobre as revoltas, as reformas borbônicas. Esses intendentes que chegaram aqui nesse momento, eles não existiam anteriormente.
E esse processo do próprio da revolta de Tupac Amaru, ele está vinculado diretamente com as reformas borbônicas e o aumento da administração da coroa espanhola dentro dessa região. E isso automaticamente enfurecia os crioulos. Os crioulos são a elite, os crioulos são os brancos nascidos na América, tá? Enquanto tu tem ali na sociedade, tu tem os chapetones, que é os brancos nascidos na Europa, que é quem comanda a porra toda normalmente, tá? Tu tem os crioulos, que é a parte, uma elite branca, mas que nasce na América. Isso diferencia no processo. Vocês vão observar que esses crioulos é que vão realizar grande parte do processo das independências da América Espanhola, daqui a pouco que o Nicolas vai comentar, tá? E abaixo daí tu tem os mestiços, e mais abaixo tu tem a população preta e a população indígena, que são os mais explorados, tá? Então uma camada mais alta da sociedade vai ser... Por isso que a gente pode dizer que a independência da América Hispânica, todas as independências da América Hispânica, ela é diretamente um processo revolucionário, porque os crioulos, que é uma camada que está substrato da população, que está abaixo da elite, ela vai tomar o poder. Então ela se configura, mesmo que seja uma revolução elitista, porque esses crioulos vão tomar o poder e praticamente vão continuar com a manutenção do processo de exploração, ele é uma revolução, porque troca, que você lembra que a gente já trabalhou com revolução, né, gente? Precisa necessariamente uma classe que é oprimida tomar o poder dessa classe opressora, e é o que vai acontecer no processo de independência. Uma das coisas que eu acho super importante, gente, da gente visualizar dentro da revolta de Tupac Amaru II, é que ele vai se utilizar, o Nicolas tinha comentado ali sobre o processo de ele se autodenominar como o último, como o Inca, o herdeiro. Isso está mais configurado, nunca se comprovou na realidade se ele tem um vínculo, mas a ideia dessa nobreza indígena. A gente tem uma própria diferenciação social entre as camadas das populações indígenas. E isso que eu quero que vocês entendam, a gente já comentou isso em outras aulas de América Hispânica, a gente não vê a população indígena como se fosse um único fragmento. Cada uma tem seus interesses. Existem elites indígenas, existem populações indígenas que vão ser mais oprimidas que outras. Por que eu falo isso, gente? Porque a gente não pode entender, a gente acaba apagando a história dessas populações se a gente entende ela como um único processo e uma população homogênea. Não, elas têm seus interesses, elas têm suas estratégias e vão se utilizar desse contexto histórico para ou ter maiores benefícios ou fazer alianças e coisas do tipo. É o caso clássico do Tupac Amaru II. Ele vai se aliar às elites crioulas para iniciar esse processo da revolução de Tupac Amaru. Vocês podem estar observando também, que eu acho uma curiosidade interessante, mas o nome Tupac Amaru vocês já devem conhecer alguma vez na vida de vocês, né? Vocês já devem ter escutado Tupac Amaru Shakur, por exemplo, que para mim o maior rap que a gente teve, junto com talvez os Racionais MCs, o maior rap que a gente teve dentro da história da música, do rap mundial, né? E o Tupac, ele tem esse nome porque a mãe do Tupac, a Chata Shakur, deu, que era uma pantera negra, era uma revolucionária norte-americana, deu esse nome em homenagem ao Tupac Amaru II, não ao Tupac Amaru I, tá? O Tupac Amaru I está lá no processo de colonização aí, mas deu esse nome em homenagem ao Tupac Amaru II, certo? Porque essa é a maior revolta indígena, gente, de todas as Américas, de todas as Américas. Ele consegue juntar tropas indígenas de quase mais de 50 mil pessoas, é muita gente, certo? Então observem todos os elementos de organização que a gente tem dentro desse processo e o quanto esse processo revolucionário, que mesmo tendo durado um tempo curto, ele é relevante dentro desse espaço, certo? Como a gente tem um princípio, então observe que um princípio de processo revolucionário de independências da América se inicia com uma revolta indígena, certo? Isso é muito louco da gente imaginar, que é a revolta de Tupac Amaru II. É isso aí, acho que é isso. Não sei se eu te conseguir te responder direitinho, Nicolas. Tá de boa? Fala pra mim, meu bruxo. Tá de boa? Tranquilo? Dá. Então tá, Nicolas, toca a ficha. Eu acho bem importante isso que o Lucas falou, da questão de a gente conseguir entender os povos indígenas, tanto do Brasil, no caso, como esses povos diversos, né, onde eles têm interesses próprios e questão tanto de sobrevivência, né, no caso, de poder com uma continuidade, quanto ao mesmo tempo os que não conseguiram
Essa imagem eu acho legal e interessante, primeiro, porque olhem ele é uma figura indígena, tá? Mas olha as vestimentas como elas estão configuradas também como um elemento europeu. Eu acho interessante isso, esse processo que já mostra uma ideia, inclusive, de miscigenação, mas a própria vestimenta, todos os sapatos, mas ao mesmo tempo mantendo elementos indígenas como o próprio brasão que a As gente vai ter, cores, o sol o ali. rei sol dos incas, o quanto é importante, né? Então eu acho bem interessante. Bah, o sapatinho quichute ali, tu viu? Vocês não são da época do quichute. Vai lá então. Então a gente tem daí o contexto de processo de independência. A gente tem um pouco parecido aqui com o Brasil, no caso, mas um pouco mais específico, com essa questão dos ideários iluministas, né? Então tinha toda essa questão de liberdade, enfim, daí temos, ai, me perdi aqui, é a liberdade, ah, ai, das questões ideários iluministas, eu lembro que era liberdade A e liberdade, propriedade privada, contra a censura. Essa ideia de liberdade é um pouco restrita, essa ideia de liberdade, né? Mas principalmente propriedade privada, liberalismo econômico, esses elementos muito fortes isso. vinculados ao iluminismo. Aí a gente tem vindo bastante, né, dessa questão da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Aí, como eu tinha falado anteriormente, né, essa tensão que estava acontecendo na Europa acaba espingando aqui nas colônias espanholas, que era em relação ao Napoleão, né, chegando no poder na França, e ele toma o trono da Espanha e coloca o seu irmão, José Bonaparte, para ser rei da Espanha, no caso. E ao mesmo tempo que isso acontecia, que a gente estava comentando anteriormente, tinha essa questão das elites crioulas se formando e querendo um processo de independência, tendo contato desses ideários iluministas e se organizando nos cabildos, que eram conselhos municipais de caráter administrativo local. É como se fosse uma câmara municipal onde que algumas pessoas que tinham o poder ficavam e discutiam assuntos de prisão, ajuste de impostos, coisas muito específicas daquele local. Então, como já tinha a gente pode ver nessa organização política, já que já existia naquela região, já não condizia mais com a questão monárquica de responder a um governo real espanhol. Então, a gente já tem essa tentativa de desvinculação com a Espanha, no caso. Gente, deixa eu falar uma coisinha, Nicolas, que eu acho fundamental. Para mim, é o principal slide que vocês vão ver dentro de independência, é esse aqui, gente. Tá? Todos esses processos de dependência que vocês vão ver, se eu não me engano são 3 ou 4 que a gente tem aqui, eles vão estar vinculados a esses 3 elementos. Tá? Alguma particularidade de um ou outro, tá? Que a gente vai colocar aqui nos próximos slides, mas o principal é vocês entenderem isso aqui. Iluminismo como política que vai ser colocada dentro desse processo revolucionário, né? A questão da suzerania para alguém que não é o suzerano que eles deveriam prestar, porque o que acontece? A gente tem que pensar como se fosse uma monarquia. Se tu bota um cara lá que ele não tem legitimidade para tu ser súdito dele, esses caras não tem por que manter a estrutura como se fosse colonizada. Então tá um cara que é um impostor dentro do trono, que é o irmão do Napoleão Bonaparte, e é fatal. Napoleão toma, se eu não me engano, é 1808, 1807, que ele tira o rei Fernando IV, se eu não me engano, do trono, e 2 anos depois os caras iniciam os processos da Revolução. E é tudo no mesmo momento na América, tá? E além disso, gente, para mim é dos 3 elementos o mais fundamental. Aonde que é feito esse processo de independência? Dentro do cabildo. O cabildo é a instituição que a gente vai ter dentro do processo de administração colonial, como onde a gente vai ver essa elite crioula tendo autonomia, certo? Só que o que a gente entende? A gente tem que observar que dentro do... Isso na América portuguesa também é bastante claro. A gente tem que entender, gurizada, que a gente não tem ideia de país quando a gente é uma colônia, tá? A gente não tem ideia de que os caras ali dentro do Rio da Prata e os caras lá na capitania da Venezuela, eles são a colônia espanhola. Não, tu não te sente pertencente à colônia espanhola.
certo? Tu te sente pertencente ao lugar que tu nasceu, os pueblos, certo? Que a gente chama de pueblos. E o local que tinha autonomia política para governar esses pueblos eram os cabildos. Então tu vai observar em todos, é fatal, só no México que é uma paradinha diferente, tem relação com a religião, mas em todos os elementos tu vai observar que os processos de emancipação iniciam-se no cabildo, certo? Ali com São Martín, vai ser no cabildo de Buenos Aires, depois se expande para o resto da Relação da Prata, no Granada também a mesma coisa, o processo de independência vai se iniciar na capitania da Venezuela, lá com Simão Bolívar. Então todos esses elementos se iniciam no cabildo, certo? Então o cabildo se faz como uma instituição fundamental. Ela, desde o início do processo da colonização da América Espanhola, ela vai estar configurado como de extrema importância, certo? Nicolas, toca a ficha. Esse slide aqui é fundamental, gente, para vocês entenderem o processo da colonização. Da colonização não, da independência, desculpa. A gente vai entrar aqui agora então nos processos de independência, né? Um pouco sobre que o Lucas já estava falando aí. Mas houve então, ao mesmo tempo, eles não aconteceram ao mesmo tempo, mas foram juntos no caso, né? Dessas várias regiões que eram os vice-reinados que tinham sido fragmentados anteriormente, né? Então a gente tem aqui a primeira independência do vice-reinado da Nova Espanha, que hoje é o México, no caso. Então a gente tem um movimento que... Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Antes de José Bonaparte, ele criou que estava satisfeito. Ah, tá, tu tá respondendo ali. Mas enfim, a gente tem esse movimento que é extremamente homogêneo, então ele tinha diferentes partes dos segmentos da população, né? No caso, não era só, por exemplo, não era só crioulos, não eram só população indígena, eram variados, bem heterogêneo no caso, e com caráter fortemente religioso, porque ele veio sendo liderado pelo padre Ignaldo e da Costilla, que era sobre a figura da Virgem de Guadalupe, que depois a gente vai dar uma olhada no próximo slide, porque que reuniu um movimento independentista. Então, sacanearam com essas palavras aqui. E, enfim, daí quando a gente fala, né, sobre ser um movimento heterogêneo, diz a respeito entre unir os liberais, que eram os democratas, e os conservadores, que buscavam restaurar a monarquia, né? Então a gente tem a morte, no caso do padre Ignaldo, e que daí assume o José Maria Morelos Pavón, que assume a liderança do movimento. Acontece o isolamento da cidade do México, daí depois acontece o assassinato dele em 1813, e... uma coisa, Lucas, quer falar um pouquinho aqui? Não, gente, eu acho que assim, mais do que falar o que é cada um, a grande diferença que a gente tem dentro da independência do vice-reino da Nova Espanha, que vai constituir o México, depois de outros países da América Central, tirando o Panamá, que daí é da Nova Granada, é visualizar do elemento religioso, tá? Isso é fatal. Isso também vai estar muito... na realidade, todo merdeiro que dá no México, a Virgem de Guadalupe está no meio, tá? Ela é uma figura muito forte dentro dessa região central, da América Central, e a gente vai observar o porquê disso depois, tá? Tem uma questão, inclusive, racial vinculada a esse processo. Mas, então a gente vai ter o Tratado de Córdoba ali depois do assassino. Eu acho engraçado que se tu pega tanto Hidalgo quanto Morelos, por exemplo, são nomes de estados do México. Então, também está vinculado muito a esse processo emancipatório. Então, entre 1815 e 1821, acontece que tu tem uma guerra civil praticamente dentro do México, que vai se fomentar só em 1821, com o Tratado de Córdoba, onde o vice-rei vai ser obrigado então a renunciar e aceita a independência do México dentro dessa região, tá? Então observem como não são, isso na Argentina também vai acontecer muito forte. Ele não é um processo de um ano para outro, ele vai se constituir como um processo de longa escala. O Uruguai, por exemplo, se inicia em 1810 e vai terminar em 1828, certo? Então, gente, é processos revolucionários, eles não acontecem de uma data para outra. E às vezes é mais de uma revolução dentro da mesma revolução, mais de uma revolta dentro da mesma revolta, que é o que está acontecendo aqui. O grande ponto que a gente tem de diferença do México, a Virgem de Guadalupe e a questão religiosa,
certo? Tanto que se inicia com padre. Em nenhum momento, nenhum outro local da América, o processo emancipatório vai se iniciar com padre, certo? Teve participação popular, certo? E aí, só pra gente, quer que eu continue aqui? Pode ser? Pode continuar. Então a gente vai ter ainda, olha para observar aqui, além de a gente ter o Tratado da Renúncia, vai o Agostinho de Iturbide, que é outro cara que vai aparecer dentro desse processo, vai se autodeclarar imperador do México. E aí a gente vê uma nova rebelião sendo instaurada no poder e vai ser deposto o Iturbide pra gente ter, olha o nome do cara que vai ser o primeiro presidente do México, mais clichê não pode ser, Guadalupe Victoria. Obviamente não era o nome dele isso, né? Mas vai ser o nome que ele vai se utilizar como primeiro presidente para vincular essa imagem da Virgem de Guadalupe. Por que a Virgem de Guadalupe é tão importante? A Virgem de Guadalupe seria muito semelhante ao caso que a gente viu lá da Virgem Maria de Fátima. Eu nunca me lembro o nome daquela Virgem que apareceu lá no Fátima, em Portugal. Eu não sei, Nossa Senhora de Fátima, acho que é, né? Nossa Senhora de Fátima, que apareceu lá para os 3 irmãos e tudo mais. Eu me lembro, né, quando eu era piá, tinha sempre no SBT umas reportagens assim, sobre a Nossa Senhora de Fátima e tal, no Domingo Legal, umas paradas assim. E aí, isso aconteceu também dentro do México e está vinculado às figuras, só que no México a particularidade é que ela aparece para 3 figuras indígenas, certo? E a própria imagem da Virgem de Guadalupe, ela é uma imagem de uma mulher mestiça. É muito semelhante do que a gente vai ver sendo utilizado pela Igreja Católica aqui no Brasil para Nossa Senhora de Aparecida, como uma santa preta, né? Então essa imagem do vínculo do catolicismo com a Virgem do Guadalupe, e ela é uma figura, gente, vocês não têm ideia do que é a Virgem de Guadalupe dentro do México e da região da América Central, assim. É muito forte o culto, é mais forte que Nossa Senhora da Aparecida aqui no Brasil, que já é grande, mas lá é absurdo, assim, se tu vê qualquer filme de mexicano. As novelas mexicanas, isso fica muito claro, a Virgencita, a Virgem de Guadalupe, certo? Não sei, Nicolas, tu quer falar mais alguma coisa? Não, acho que só reforçar isso, a questão mesmo da religiosidade da Igreja Católica dentro desse processo de colonização e um caso específico, né, do México, de usar isso de forma que também atribua aos povos que ali habitavam, também no caso desse sincretismo, digamos assim. Acho que pode seguir. Aí aqui a gente também tem um pouco sobre a independência do vice-reinado de Nova Granada, que hoje em dia é o atual território da Colômbia, do Panamá, do Equador e da Venezuela. Então a gente tem, com a ausência da legitimidade do trono espanhol, em 1808, a gente tem essas diferentes províncias da Nova Granada começando a fazer uma junta de governo. Então, o que significa que eles não tinham um governante central e que eles precisavam, como teve aqui na história do Brasil, uma junta de governo provisória por um tempo, onde eram diferentes chefes militares que se juntavam para fazer o comando dessas regiões, no caso. Então, lá em 1811, é criada uma unidade entre essas províncias, no caso. Só que daí a gente tem a capital de Santa Fé, que é a futura Bogotá, que é na Colômbia. É na Colômbia, né? Que se mantinha leal à coroa espanhola. Então a gente tem esse pequeno atrito, criando o chamado estado de Cundinamarca. A gente tem um nome também peculiar aí. E um período de intensa guerra civil. Tudo aí se estendeu, porque a gente tinha então esse atrito dentro dessa região. Até 1816, que ele fica conhecido como Pátria Boba, que daí faz referência a essa pequena, mais ou menos média região, lutando entre si por uma emancipação, ainda com resquícios ali do colonialismo espanhol, no caso. Você quer comentar alguma coisa? Não, acho que essa é a grande particularidade que a gente vai ter dentro do processo, que aqui a gente vai ter a figura do Simão Bolívar, né? Mas vocês podem observar que a gente tem outro momento aqui de desunião que aconteceu no México e de guerra civil intensa dentro desse processo, certo? Inclusive o próprio Simão Bolívar vai ser assassinado posteriormente, né?
Então, o que a gente observa é essa dificuldade que tu tem e aí é grande diferença, gente, que a gente vai observar nas questões, sobretudo do Enem, que eles perguntam, já caiu mais de uma questão relacionada a isso. Qual é a grande diferença que a gente tem entre o processo de independência da América Espanhola para o processo da América de independência do Brasil? Na América de independência na América Portuguesa, no caso, no processo de independência da América Portuguesa, aqui no Brasil, no caso, todos os locais que eram colonizados por Portugal vão se manter como um único estado, que seria o Brasil. Em contrapartida, o que a gente vai observar é que nas independências da América Espanhola vai se fragmentar em diversos estados, que é os diversos países que a gente tem na América Hispânica. E aí, qual é o grande motivo que a gente tem? O que vocês acham? Isso a gente já trabalhou em outras aulas. Inclusive, eu dei aula de independência do Brasil. Se vocês não me responderem, vai ficar complicado. O que a gente tem de diferente dentro do Brasil, gente? Que mantém um cara aqui no Rio Grande do Sul e um maluco lá sei lá, no Amapá, digamos assim, se sentindo como um sentimento de brasileiro. Não existe uma nação ainda no Brasil, né? Perfeito, Nicolas. Uma tu já colocou, a figura do imperador. Exatamente, são duas. A figura do imperador. Uma delas é essa. Tu não tem imperador em nenhum local ou outro que tu vê na América Hispânica. E tem a outra que é exatamente, Pedrinho. Infelizmente, outro fator que mantém o Estado brasileiro unificado é o processo escravocrata que a gente vai observar instituído em todas as localidades do Império. Que dentro da América Hispânica não vai ocorrer em algumas localidades quando ocorre o processo de independência. Algumas, inclusive, já tem o projeto, o Uruguai é uma com Artigas, por exemplo, que já fomenta o fim do processo de escravidão. Certo? Então, é muito triste a gente observar isso, que um dos elementos que mantém nós brasileiros na própria Constituição do nosso Estado Nacional é a instituição da escravidão. Então, esse é um dos fatores que a gente tem que começar a pensar a própria ideia do racismo, né, gente? Se o nosso Estado ele é constituído de uma forma, de uma instituição tão problemática que é, tão maléfica que é a escravidão, como é que isso não existe resquícios ainda dentro da nossa própria sociedade nos dias de hoje? Certo? Até pelo que entendi, pior que não, Nicolas. Pior que não sei se dá para dizer, não sei se por causa disso. Os processos são tem vários processos que são muito semelhantes, como a gente vai ver a própria ideia do caudilismo depois com o coronelismo aqui na América, aqui no Brasil, no caso, né? O que eu observo é que, na realidade, escravidão há em toda a América Hispânica, tá? Que isso é um outro processo de resistência, de silenciamento da população negra na América Espanhola, né? O que a gente observa é que, talvez, nessas localidades, o fluxo de escravizados foi de menor quantidade, tá? Houve escravidão em todos esses processos, mas o que eu posso voltar, sem problema nenhum. Mas o que a gente vai observar, sim, todas estão se tornando república, que só vai acontecer no Brasil aqui no fim do século XIX. Então o que a gente observa é que, na realidade, são ideias liberais dentro desse processo, que no Brasil também tiveram. O Brasil teve propostas liberais no processo do momento. O próprio Bonifácio de Andradas, o José Bonifácio de Andradas, ele é um exemplo desse liberalismo econômico que poderia. Só que foi vetado por causa do poder moderador. Então dá pra gente... Claro, fala. Vai lá, né? Não, era só, eu acho uma coisa importante também que diferenciou um pouco desse processo de independência também, foi que, diferente desses outros lugares, né, ali da América Espanhola, foi a vinda da família real para o Brasil, né, no caso também. Acredito que isso deve ter influenciado bastante por estava exatamente nesse mesmo contexto, no caso, mas lá na Espanha, o Napoleão conseguiu colocar o irmão dele, né, no trono, e lá a família acabou vindo para cá, a família real portuguesa acabou vindo para cá, e daí tem esse atraso, né, que nem você falou da questão da gente se tornar república anos depois, né. Então, um processo que nem da América Espanhola de se tornar logo república após a independência. O João ali está comentando sobre, mesmo assim, são tão conservadores quanto o Brasil. Não quero dizer que são mais conservadores ou menos conservadores. Eu acho que os dois são conservadores só.
Entende? Porque a elite crioula em nenhum momento, a elite crioula hispânica, das independências latino-americanas, elas nunca deram acesso a populações historicamente oprimidas a alcançarem também os espaços de poder, como acontece no Brasil, certo? Então, óbvio, algumas não mantiveram um processo de escravidão por mais tempo, como acontece com o Brasil, que mantém um processo de escravidão até 1888, certo? Mas, em nenhum momento, o Brasil, mesmo após um fim da escravidão, não possibilita o acesso de populações historicamente oprimidas, sobretudo a população preta, às localidades não dá possibilidades para instituições de poder. Então eu acho que não é eu entendo o que tu quer dizer, João, com a ideia de são mais conservadores, são menos conservadores porque as constituições foram implementadas por métodos liberais, digamos assim, e não tanto quanto foi a Constituição Brasileira de 24, tá? Mas o que a gente vai observar é que, na realidade, tanto uma quanto as outras elites, a elite crioula americana e a elite branca brasileira, não vai dar possibilidade nenhuma no século XIX, até podemos dizer até os dias de hoje, para que essas populações exerçam localidade de poder e possam ter um processo daí sim emancipatório por si só, né? Então, mas na América Hispânica houve maior o pessoal, o Nicolas está perguntando ali, mas na América Hispânica houve maior movimentação popular que na América Portuguesa nas aí sim, nos processos de emancipação sim, aí podemos contar, mas não que elas tiveram mais acessos do que outros, entende? No processo revolucionário, sim, certamente. Aí sim, tu vê populações indígenas, tanto que tu vê populações indígenas, por exemplo, lutando, e populações pretas lutando do lado de São Martin, lutando do lado de... Mas isso não garante que elas tiveram acesso aos direitos legais e acesso às locais de poder após o processo de independência. Mas aí, vendo por esse lado, sim, Nicolas. Aí sim, aí eu concordo contigo. Certo? Até porque a independência do Brasil, como a gente viu, é meio bizarra, né? Como a gente viu anteriormente. Onde que estávamos, Nicolas? Eu acho que era o próximo, né? Isso. Essa Gran Colômbia, só para colocar, Nicolas, essa Gran Colômbia, gente, é o que depois vai ter um resgate nos últimos anos, sobretudo nos governos do Hugo Chávez ali na Venezuela, também muito forte dentro da Bolívia, com o Evo Morales, que é o bolivarianismo. É dentro desse processo aqui que a gente observa essa ideia de uma grande pátria, de uma grande América, certo? Para se resgatar principalmente na figura do Simão Bolívar, certo? Então, só para vocês observarem como esse elemento é interessante, que é utilizado, inclusive, até os dias de hoje, por governos que teoricamente são progressistas. Esse resgate de imagens, digamos assim, históricas, na figura do Simão Bolívar, o próprio nome diz, né, bolivarianismo, vinculado a esse processo de uma criação de uma grande pátria americana, né, no caso. A gente tem isso, nossa, até esses tempos, não sei se vocês viram, mas trouxeram de Portugal o coração de Dom Pedro I,
nós comentamos com a galera sobre o coração de Dom Pedro. A gente vai fazer um churrasquinho pra... Tá bem marinadinho, imagina 200 anos no formal, deve estar uma delícia. Já combinei com a galera da turma aqui da gente fazer um churrasquinho pra assar. Eu que sou médico. Muito bom, Pedro, muito bom. Enfim, a gente tem aqui um pouquinho mais daí sobre a independência do vice-reinado ainda da Nova Granada, que daí tem essa Assembleia Constituinte de Cúcuta, a formação da Constituição da Colômbia com uma república centralista, tendo Bolívar como seu primeiro presidente. Aí aqui eu acho que tem um pouquinho sobre, eu acho que umas coisas mais específicas em relação a congressos. Não sei quanto tempo a gente ainda tem. Acho que a gente podia ir dando uma a gente tem 20 minutos ainda. Eu tava dando uma olhada aqui, tem tipo, não sei se tu quer comentar uma coisa aqui, senão a gente já passa. Não, podemos passar só para falar para vocês que em 1830, acho que é fundamental a gente colocar que vai ser morte, ele vai ser assassinado, tá? Em 1830, o Simão Bolívar. E aí a gente tem uma desintegração da Grande Colômbia, que vai dar origem aos diversos países independentes desses locais, como Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá, tá? Aí aqui um pouquinho só também do último daí do vice-reinado da Nova Prata, que hoje é o atual território da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Chile, da Bolívia e do Peru. Esse vice-reinado ele foi criado pela coroa espanhola e ele foi então criado num período que já não tinha mais ainda tinha, né, a questão da grande exploração, mas era uma coisa mais autônoma. Eles tinham uma autonomia mais específica deles, então tinha um desinteresse maior pela coroa espanhola na região. Mas como não tinha da deles, tinha da parte da Inglaterra, e isso acabou criando alguns conflitos. Os ingleses invadiram Buenos Aires em 1806 e tomaram Montevidéu também. Daí depois os colonos que já habitavam aqui, no caso, expulsaram os ingleses e foi possível daí fazer a destituição do rei da Espanha. É que eles já não tinham mais um rei, que nem a gente tinha falado anteriormente, eu acho que o vice-reinado esqueci o nome agora, da Nova Espanha. Da Nova Espanha. Da Nova Espanha, que daí já tinha essa destituição do rei da Espanha, e os crioulos buscavam daí de novo reorganizar para uma junta de governo, que daí seria a junta de Buenos Aires, e daí esse episódio ficou conhecido como Revolução de Maio de 1810, que é como se declara a independência de Buenos Aires. Não sei se Acho que a particularidade da gente ter que observar aqui é a autonomia de Buenos Aires, a autonomia do vice-reinado do Prata, tá, gente? Por que o vice-reinado da Prata, apesar do nome, ele tem uma autonomia maior para realizar esse processo de independência? Porque ele não tem ouro, tá? Basicamente é isso, certo? A região do Prata, ela era muito pouco colonizada, digamos assim, pelos espanhóis desde o... Na realidade, eles colonizam a região, por exemplo, de Buenos Aires. Assunção, Paraguai, é praticamente uma colonização feita pelos jesuítas. Inclusive a gente tem lá as missões da região do Paraguai, certo? Mas aqui na região do Prata, que a gente vai ter, é para controlar o contrabando de prata que vai ter do Alto Peru, certo? No Chile eles vão brigar com as populações Mapuche por todo o período colonial, certo? Então essa região, ela por si só já vai ter uma autonomia muito forte, e isso facilita uma constituição de uma elite crioula muito forte aqui dentro dessa região do Prata, da região do vice-reinado do Prata, certo? Isso vai influenciar esse processo de independência. E aqui a gente tem a continuação, né, dessa vice-reinado da independência, vice-reinado do Novo Prata, da Nova Prata. Daí a gente fala um pouco sobre o conflito de Buenos Aires, da província do Alto Peru. Tem a independência do Paraguai em 1811, sem muitos conflitos. E em 1816 a gente tem a criação das Províncias Unidas do Rio da Prata, sob o modo federalista. Então acho que é a primeira vez que a gente vê essa palavra em alguma independência sobre a questão do federalismo. A autonomia das províncias é a capital de Buenos Aires, no caso. Então, só um momento que a minha cara... Se você quiser continuar, só porque eu tenho que abrir a porta. Tranquilo.
Os gatinhos são prioridade sempre. Galera, aqui a gente vai observar uma figura super importante dentro de um dos libertadores da América, essa coisa meio colossal que se bota, e tanto que ele recebe o nome de San Martín, só que torna santo, que é o general San Martín, tá? San Martín, se tu vai em qualquer cidade dentro da Argentina, em qualquer cidade do Chile, qualquer cidade do Peru, vai ter uma rua chamada San Martín, em qualquer uma, e normalmente é a principal rua da cidade, porque ele é endeusado assim, de diversas formas. Eu posso até mandar para vocês depois um monumento que se tem na cidade de Mendoza para de San Martín, assim, é uma parada muito louca assim, que a gente observa com essa criação desses ídolos nacionais. Isso faz parte da construção da identificação nacional dessas localidades, né? Mas o que é interessante, então, o general San Martín vai partir com as tropas da província do Alto Peru para buscar anexar essas localidades às Províncias Unidas do Prata. E é nesse momento, cara, que esse cara vai fazer uma das coisas mais loucas da face da Terra. Ele vai atravessar a Cordilheira dos Andes no meio do inverno com tropas militares. Isso vai destruir praticamente todo o sistema de defesa. Não, senhor, ele é um filho da puta, é da elite colonial, mas essa parte é massa, nós temos que dizer. Pô, o maluco atravessou no inverno. Tudo bem que ele atravessou como general, deve ter tido, obviamente, suas regalias. Mas, meu, atravessar a Cordilheira dos Andes no inverno com tropa, daí, porra, tu tem que ter alguma paradinha que tu tem que dizer que foi importante e interessante. E com essa manobra estratégica ele vai conquistar principalmente a região do Chile, depois o Peru e também a Bolívia, e vai emancipar essas regiões. O que a gente vai observar é que até o que a gente conhece como Argentina, na realidade dos dias de hoje, só vai acontecer na segunda metade do século XIX, tá? Que vai ser reconhecido o território atual da Argentina após o conflito da Guerra do Paraguai. Provavelmente morreu uma galera no caminho de frio, hipotermia e coisas do tipo. O Bolívar também faz um elemento semelhante, mas mais na região da Colômbia, ali, passando pela Cordilheira dos Andes. Mas aqui é no meio do inverno e é no Chile, velho, que é um frio do diabo, desgraçado. Fala, Rafa, chama nós aí, qual é que seria? O negócio de maio, explico, tá? O que vai acontecer? A questão que a gente vai observar da Revolução de Maio vai ser uma revolta realizada pelo próprio Cabildo de Buenos Aires ante o processo da colonização espanhola. Por que isso vai acontecer? Que a gente já comentou em outros momentos e o Nicolas já comentou aqui também dentro do nosso slide. Por que eles se iniciam? Olha a data, 1810. Vocês lembram o que acontece 2 anos antes? A gente tem a troca do imperador do rei da Espanha, sendo colocado o irmão do Napoleão, que é um fantoche, que não tem legitimidade nenhuma. Como esses colonos aqui já tinham uma certa autonomia, dentro do próprio Cabildo eles iniciam um processo revolucionário de emancipação ante a Espanha. Porque não está o soberano lá, é um cara que é fictício para ele, é um cara que não tem nenhuma legitimidade para governar como rei da galera daqui. Certo? E o rei era a única coisa praticamente, sobretudo aqui no Vice-Reino da Prata, que a gente viu que tem uma certa autonomia, o rei não vai ter nenhum controle dessa região. Então, na realidade, esse processo aqui, e vocês vão ver agora que esse processo também se inicia dentro da localidade ali do Uruguai, ele é uma continuidade desse processo de exploração. Certo? Beleza? Pedrinho, eu acho que vou ter que te contar uma notícia ruim, cara. Acho que não vai dar para nós ver Revolução Mexicana hoje, mas nós vamos ver. Porque nós temos umas aulas livres, depois eu faço uma só, Pedrinho, só de Revolução Mexicana. Vou trazer até guacamole para nós comer aqui em conjunto quando estivermos na Revolução Mexicana. Vou botar uma camisa aqui do Zapata e nós vamos ter aula comendo guacamole, tá? Fica tranquilo, não fica bravo comigo. Tá, posso vir de bigodão também, tiro o cavanhaque, deixo o bigode crescer, faço aquelas coisas meio de barbeiro gourmet, sabe? E tem aquela paratinha assim. Daí vai dar show. Posso? Tu quer fazer? Gente, gente, só pra gente visualizar que talvez de todas eu acho uma das mais importantes e que perguntam muito na URGS, porque uma das professoras que faz a prova da universidade, a gente conhece porque estava lá, mais ou menos, ela trabalha com essa revolução
da independência do Uruguai. Por que eu acho que ela é tão importante, tá? Porque ela é a mais popular de todas, certamente ela é a mais popular de todas, essa aqui do José Artigas, tá? O José Artigas era um caudilho, eu já vou explicar para vocês o que é esse termo, tá? Que vai tomar, olha a mesma data ali, vocês observem que tudo se inicia no mesmo processo, tá? Vai tomar Montevidéu em 1810 e também vai comandar o governo mais progressista das nações independentes. Por quê? Porque olha aqui o que eu comentei, aqui tu pode falar realmente de uma elite que vai defender um processo muito mais progressista. Eles defendem o fim da escravidão, certo? Na própria carta que a gente vai ver criada por José Artigas, vai ter lá uma das propostas do fim da escravidão. E ele justamente vai se fuder, vai ser morto por causa disso. Depois, porque a outra parte da elite uruguaia não vai querer esse processo, sobretudo os grandes proprietários de escravizados. Então a gente vai ter a invasão da Cisplatina por tropas portuguesas, que vai ser apoiada por Buenos Aires. Olha o Brasil lá fazendo merda. Quando os caras estavam querendo o processo de fim da escravidão, o Brasil, que é escravocrata, foi lá justamente para terminar esse processo revolucionário, com o apoio da província de Buenos Aires e do Cabildo de Buenos Aires, que fez a Revolução ali de maio, vai apoiar então a destituição do próprio Artigas, certo? Então a província cisplatina vai se tornar uma província. Vocês se lembram que eu comentei para vocês que o Uruguai fez parte do Brasil, não como nome de Uruguai, mas como província cisplatina, por 10 anos, mais 12 anos, certo? Só em 1828, após a expulsão das tropas brasileiras por tropas crioulas, o que eu falo crioulas? Que são de brancos uruguaios, tá? E províncias vizinhas dos Pratas, chamadas 33 Orientais, que pega ali Entre Rios, pega Corrientes, a região mais próxima da fronteira aqui do Rio Grande do Sul, sobretudo a fronteira da Argentina do Rio Grande do Sul, Misiones, essa região, vão expulsar as tropas brasileiras dessa região e vai ser declarada a independência do Estado Oriental do Uruguai. Só uma questãozinha, por que vocês acham que o Uruguai se chama Estado Oriental do Uruguai? Isso é interessante da gente observar. E é até os dias de hoje, é Estado Oriental do Uruguai. É República Oriental do Uruguai, não é Estado Oriental, botei errado ali. É República Oriental do Uruguai. Nem ideia. Porque na realidade quem dá o nome é o rio, né, gente? O rio Uruguai, e o território do Uruguai ele fica a oriente do rio Uruguai, vendo pela cartografia comum, certo? Por isso Estado Oriental. Se a Argentina, por exemplo, quisesse fazer o contrário, eles botariam República Ocidental do Uruguai, porque ele fica ao ocidente do Uruguai, certo? Beleza? Essas coisas de cartografia, certo? Eu gosto dessas coisinhas de curiosidades. Aqui, gente, pra gente falar nesses 10 minutos que nos faltam, que é extremamente importante. Só para responder, por favor. também que ela Esqueci. perguntou ali se o Uruguai nem vê industrialização ainda. Acredito que não. E eu acho que nem perguntou ali, eles queriam a abolição da escravidão por motivos sociais. Eu acho que motivos sociais é muito difícil assim, de tu falar, porque ainda não tinha essa concepção de questões sociais que a gente pensa hoje. É muito mais uma questão de progresso mesmo. Para ter um governo progressista, todo mundo precisa ter liberdade, então não faz sentido a gente manter a escravidão. Era muito mais uma questão de princípios do que realmente de questões sociais, de poder ver que o outro está sofrendo, que estão fazendo coisas erradas. Assim. Exatamente, Nicolas, matou a charada. Liberalismo econômico, está vinculado a esse processo do liberalismo, certo? E sobre a outra pergunta do Nicolas ali, que eu não tinha visto, da industrialização do Uruguai. Gente, sinceramente, o Uruguai nem hoje a gente pode dizer que é um grande estado industrializado. O Uruguai vende muito doce de leite e carne, é o que eles vendem, até porque é uma quantidade pequena de pessoas. Então, na realidade, não dá para tu falar em processo de industrialização do Uruguai, que não vai acontecer nesse momento. O Uruguai, ele começa, a indústria grande que a gente vai ter no Uruguai e da Argentina é a indústria da carne, né? Que é exportada. E, na realidade, exportação de carne só vai ter no final do século XIX, quando tu tem a refrigeração. Como é que tu vai exportar carne antes disso? Só o charque mesmo. Então, antes do fim do século XIX, a gente não pode dizer que é a principal indústria do Uruguai até os dias de hoje, que é a exportação de carne. Certo? Ok? A pecuária, né, no caso. Então, fechamos aqui. Vamos para a formação dos estados nacionais. Gosto muito do Uruguai, inclusive, recomendo sempre, se algum de vocês tiverem a oportunidade de ir em algum momento, vale a pena. Doce de leite maravilhoso. Certo?
O caudilismo, gente, tá? Devido a uma dificuldade de constituição de um projeto de nação, isso que eu falei para vocês, a América Hispânica ela não vai se tornar independente, a gente vai ter os países bem organizadinhos, nada disso, esquece isso, certo? Os caras vão continuar, beleza, independência da Argentina, uma coisa é a Argentina território, outra coisa é a constituição de um Estado nacional. Isso só vai acontecer na segunda metade do século XIX, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Quem que vai exercer o poder dentro dessas localidades da América Hispânica? Os caudilhos, que a gente pode fazer uma tradução brasileira para coronéis, certo? É muito semelhante ao mesmo processo, certo? O que é esses coronéis? A gente vai ter grandes latifundiários em cada província da Argentina, onde esses grandes latifundiários vão comandar uma milícia dentro da localidade no seu entorno. Ao mesmo tempo, eles mantêm o poder estatal, como tu tem uma ausência do Estado naquela região, como tu não tem um Estado-nação formalizado ainda, eles são as autoridades jurídicas, eles são as autoridades militares dentro daquela localidade. O maior exemplo que eu tenho do coronelismo, que a gente vai ver aqui no Brasil, que é o caudilismo, é aquelas novelas das 6. Pega lá Gabriela, pega lá Sim a Moça, me ajuda aí, Nicolas, com uma outra. Chocolate com pimenta, sei lá, essas novelas que tem lá um coronel na cidade e todo mundo é mandado por aquele cara. E é real, isso acontece também dentro da América Hispânica, certo? E esses caras vão, então, o que a gente vai observar como processo histórico dentro desse momento que vai predominar na América Hispânica, nas independências, após as independências da América Hispânica, é que a gente vai ter uma expansão do imperialismo nos Estados Unidos na América, lembrando sempre que o foco dos Estados Unidos no processo imperialista, isso eu acho que eu e a Bruna vamos dar uma aula posteriormente sobre isso, sobre imperialismo. Os Estados Unidos, o foco é a América, lembrem-se lá da doutrina Monroe, aquele lema maravilhoso que criaram, eu acho fantástico aquele lema, mesmo sendo um lema extremamente filha da puta para nós, é fantástico aquele lema. A América para os americanos. Então os americanos vão expandir esse processo imperialista dentro do continente americano e vai ser facilitado. E olha, veja só, isso não acontece só na América Hispânica, vai acontecer no Brasil também, certo? Sobre o avanço dos Estados Unidos dentro dessa região. Olha, a Bruna tá aí junto com a gente. Aí a prof. Bruna também tá aí junto com a gente. Vamos falar como ela tá dizendo. Dá um oizinho aí pro pessoal, Bruno. Pode ser aí pelo chat mesmo, aí, pro pessoal aí que tá vendo a prof. Bruna também, nossa nova prof, aqui junto com a gente. Depois a gente vai se apresentar todo mundo. Mas, bueno, eu tô meio correndo agora nesse momento. Então, gente, além disso, vai acontecer um processo de manutenção da estrutura fundiária. Como eu digo para vocês, vai ter a prorrogação do processo de manutenção de concentração de terras e também a economia voltada para o exterior. Então, pouco muda dentro da estrutura. A gente tem uma independência feita pelas elites crioulas que deixa de tiraram do poder as elites brancas europeias e agora a gente tem elite crioula. Mas as populações que estavam mais abaixo continuam sendo oprimidas, certo? Tu não vê dentro da sociedade americana as populações históricas indígenas e pretos, por exemplo, sendo inseridos em locais de poder e na distribuição de renda e riqueza dessas localidades, certo? É a continuação de plantation. A única diferença que tu vai ter aqui em grande parte nessa Constituição é o fim da escravidão. Mas a mão de obra, por exemplo, ela continua sendo explorada. Agora de uma forma assalariada, mas ainda explorada, certo? Então, gente, ali um resuminho básico para vocês. Caudilho, o que é? Poder político, mais a propriedade de terra, grande propriedade de terra, o latifúndio, mais liderança militar. Então aqui o caudilismo, algumas características para vocês observarem. Normalmente vão ter origem, coisas que eu já falei tudo para vocês aqui. Tem origem representantes das elites tradicionais, militares e fazendeiros. Vão ser líderes políticos que exercem o poder de maneira autoritária. Então mesmo sendo um governo regional, vai ser um governo autoritário. Relações pessoais estreitas e emocionais. O clientelismo, certo? Que vai ter também dentro do coronelismo. Tendência a se perpetuar no poder, exercer esse poder em todo o país ou apenas em uma província, exaltação do curso à personalidade, fragmentação política, descentralização. Então o que a gente observa que vai estar muito evidente também na Constituição do Estado brasileiro,
principalmente a partir da República, é que a gente vai ter um Estado descentralizado, ou seja, não existe um poder central na configuração desses elementos. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Aqui está com a figura do José Martins e do Simão Bolívar, mas eu acho que seria mais fácil a gente colocar até a figura do... como é que chama deles? O Urquiza, por exemplo, aqui dentro da região da Argentina é muito forte, a figura do general Urquiza, e no México também tem um outro que eu agora não me lembro o nome, mas que está vinculado a isso. Sem dúvida, Nicolas, posso tocar ficha? Não sei se o Nicolas, prof, também quer falar alguma coisa? Então tá. Silenciamento racial, gente. Esse slide eu acho profundamente interessante da gente observar. Devido à herança... vou ler tudo, depois eu explico para vocês, tá? Devido à herança escravocrata e baseada em uma estrutura social fomentada pela pigmentocracia, como a gente próprio viu na estrutura, eu expliquei para vocês o que é a estrutura colonial da América Espanhola, lá em cima os chapetones brancos, europeus, aí os crioulos brancos, americanos, aí tu tem os mestiços como classe intermediária e depois populações pretas e indígenas. Essa é uma estrutura pigmentocrata, certo? O que a gente vai observar ali, a elite branca das nações latino-americanas realiza um projeto de higienização social ou gentrificação e, consequentemente, o silenciamento das populações historicamente subalternizadas, índios, pretos e também mestiços. O que a gente vai observar dessas características do silenciamento racial? Abolição da escravidão, e aí que a gente entra dentro daquela ótima pergunta que fez o Nicolas, acho que anteriormente, o João Vitor fez. Abolição da escravidão, sem dar mecanismos para que as populações oprimidas criassem oportunidades para desenvolvimentos econômicos e sociais. A lei de terras, que vai realizar um processo de aumento de concentração fundiária em virtude dessas elites oligárquicas. A lei anti-vadiagem, isso vai ser comum em todas, inclusive no Brasil, é o mesmo processo, tá? A lei anti-vadiagem força essas populações a serem marginalizadas e serem proibidas de manter práticas culturais características. Aqui no Brasil, por exemplo, o samba vai ser criminalizado, a capoeira vai ser criminalizada como esses aspectos característicos, o candomblé e religiões de matriz africanas vão ser utilizados. Encarceramento em massa, mão de obra barata e sem especialização. E a gente pode fazer até uma ligação dos dias de hoje do encarceramento em massa e que cor tem grande parte dessa população encarcerada, certo? Isso não é uma política de Estado que continua como manutenção até os dias de hoje, não só no Brasil, mas em outras localidades da América. O banditismo social é uma parada muito louca que eu vou explicar já para vocês. E além disso, um processo, uma tentativa de branqueamento com a imigração europeia. Tudo muito semelhante ao que vai acontecer no Brasil. Não, pensei que ia ter mais um slide, que eu me lembro que no outro tinha o do banditismo social. O que é esse banditismo social, gente, pra gente terminar, tá? O banditismo social ele vai estar vinculado principalmente com diversas figuras históricas que vocês devem conhecer, tanto na nossa literatura, quanto nas novelas, quanto os elementos. O que é esse banditismo social? Com as leis de terras, as populações dos pequenos proprietários vão ser retirados das possessões de terras. Esses caras não vão ter onde trabalhar, não vão ter onde manter seu sustento. O que eles começam a fazer? Ou eles viram funcionários desses grandes caudilhos, ou eles começam a peregrinar por todo o território para conseguir algum trabalho de tocar gado, sendo peão, ou roubando estâncias, por si só, roubo de gado e outros elementos. Essas figuras elas vão ser conhecidas por diversas maneiras em diversas localidades. No México a gente tem a figura do bandoleiro, certo? Na Argentina tu vai ter a figura do gaúcho, que depois vai dar origem ao gaúcho. Ai, senhor, mas a gente está chegando agora no 20 de setembro, gaúcho é muito massa. Gaúcho era bandido, gurizada. Gaúcho era uma população extremamente subalternizada. E que a gente tem, a partir da década de 30, ali com Getúlio e o movimento folclorista, que criaram todas essas fantasias, essas paradas que nós temos nos dias de hoje. Mas o gaúcho, na origem, ele é um peão, um cara que andava por aí peregrinando, muitas vezes inclusive como ladrão de gado e outros elementos. O gaúcho é a mesma figura. E no sertão nordestino, em diversas regiões do Nordeste e também do Centro-Oeste, no sertão, a gente pode dizer, a gente vai ter a figura do cangaço, os cangaceiros. É o mesmo processo, os mesmos elementos.
que vão estar sofrendo com as mesmas leis, com os mesmos processos de legitimação. Os charrua estão vinculados a essas populações porque eles são mestiços, né? Algumas populações charruas vão ser mestiçadas nessas localidades. E aí a gente tem também o silenciamento das populações indígenas, né? O que é tu dizer, minha avó já tive minha avó é bugre, certo? Meu filho da minha tataravó era bugre. Isso é um silenciamento da população indígena. Ele tinha uma etnia, ele tinha culturas, certo? Mas aí tu homogeneiza dentro de um termo racista, que é o termo bugre, pejorativo, para esconder essa origem social, que é essas populações indígenas. Gente, eu já estou roubando a aula do outro prof, eu só quero falar isso aqui que é interessantíssimo para vocês observarem, tá? Para vocês não dizerem, que só teve cultura africana em regiões com grande localidade, com grande escravidão. Primeiro, houve escravidão em todo o território americano. E no momento que há escravidão, há resistência, gente. E a gente tem cultura sendo desenvolvida em todos os locais que a gente tem escravidão dentro dessas localidades, certo? Então observem aqui, eu trouxe 2 elementos clássicos para vocês observarem. Quem é de Porto Alegre já deve estar muito configurado, porque faz parte também dessa cultura do candombe aqui em Porto Alegre e na região do Prata, certo? Que é um ritmo afro-americano característico da região do Prata, que até os dias atuais o Carnaval de Montevidéu, embalado pelo candombe, é uma das principais atrações turísticas da cidade e elemento marcante da presença negra na região, certo? E o outro que eu trago para vocês é a música afro-peruana, que é lindíssimo, gente, conheço, é maravilhoso, certo? Posso mandar umas músicas depois para vocês, que é extremamente rica e atuante, tem origens na população negra escravizada, que era enviada para o porto de Callao, que era o principal porto do Peru e de entrada nessa região do vice-reino do Peru, em Lima, e depois distribuída para outras regiões do sul. Um dos instrumentos, e olhem isso, um dos instrumentos presentes nessa cultura é o famoso cajón, utilizado atualmente em estilos musicais em todo o planeta. O que a gente conhece como o cajón flamenco, não é flamenco, é peruano, e é criado por populações negras dessa região, certo? Então observe a quantidade de elementos que na nossa própria cultura hoje em dia são reproduzidas e a gente não dá nome das suas origens, né? Da onde que está vindo. Então tem que ser valorizadas essas localidades, certo? Beleza? Gente, peço desculpa para vocês, vou pedir desculpa depois para o prof, não sei o que vocês têm agora, mas aí também vou pedir desculpa para o Pedro e para todos vocês que não conseguimos dar a Revolução Mexicana, mas daremos em algum momento, vocês não ficarão sem aulas de Revolução Mexicana, tá? E como prometido, farei um guacamole para ter essa aula em conjunto, bigodinho, fazemos todos os estereótipos, né? Não, brincadeira. Tá, gente? Queria também agradecer ao Nicolas, prazer ter aula contigo, né? Seja muito bem-vindo à nossa aula. E a Bruna também, que está aí, né? Foi um prazer estarmos aí também, estaremos em outros momentos dando essa aula. Sim. Ai, eu pedi desculpa pro pessoal, juro que porque as minhas outras aulas não vão ser tão travadas assim, tá? Hoje é a primeira vez e eu tava... é um conteúdo que eu, assim, dormi na faculdade, sou estudante também às vezes, mas que a gente se veja aí, galera, e qualquer coisa que nem eu falei, quiserem conversar, tiverem alguma dúvida sobre alguma questão, mandem lá no chat, que tem, eu tô lá no ar, assim, os alunos lá, fiquem bem à vontade. Isso aí, o Educamed também é um local onde nós, professores, aprendemos, né, gente? Então, a gente também entende que a gente aqui está aprendendo a dar aula, está se esforçando também aqui com muito empenho. Então, é um processo de aprendizado duplo, de você e também nosso, certo? Então, é isso, Nicolas. Mandou muito bem, uma honra estar aqui contigo e acho que vai ser só de construções bacanas aí ao longo da nossa caminhada. Certo, galera? Vamos lá para a aula de vocês, que eu já estourei o tempo. Estouramos o tempo aqui. Beijo, galera. Cuidem-se. Fiquem bem. Deixa eu terminar de gravar aqui.